Eu quero começar perguntando para vocês. Vocês sabiam qual é a primeira pergunta que foi feita no livro de Gênesis? Primeira pergunta na Bíblia. Adão, onde estás? Está lá Gênesis capítulo 3, versos 9 e 10. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Adão sempre tinha comunhão com Deus. Mas a partir do momento que ele pecou e teve consciência do seu pecado, ele fugiu de Deus. Diga para a pessoa do teu lado: a consciência do pecado nos afasta de Deus. Tem gente que pensa que o pecado, a consciência do pecado vai levar a pessoa a Deus. Não é assim que funciona. Quando você peca e tem consciência do pecado, imediatamente vem no seu coração o sentimento de inadequação. Deus não vai me aceitar. Deus é muito santo e eu sou pecador. Quando Pedro descobriu que Jesus estava ressurreto na praia, e ele estava no barco, nu, ele mergulhou na água. Muitas pessoas estão fugindo de Deus por causa do seu pecado e da culpa que o pecado causa. Mas vocês sabem qual que foi a primeira pergunta do Novo Testamento? Essa não é tão fácil. Está lá em Mateus capítulo 2, versículo 2, em que os magos que estão vindo do Oriente dizem o seguinte: e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. No Velho Testamento, a primeira pergunta é a pergunta de Deus que procura o homem que está fugindo. Mas no Novo Testamento, a primeira pergunta é de pagãos, homens pecadores, que estão à procura de Jesus. Querido, é isso que Jesus faz na vida das pessoas. Jesus nunca veio a este mundo para condenar, mas veio para salvar e libertar. O pecado é uma realidade, ele existe. Mas muita gente pensa que o propósito de Deus em relação ao pecador é condená-lo. E por isso as pessoas preferem adiar, postergar, fugir este encontro que um dia todos vamos ter. Mas Jesus não. Jesus, ele tinha esta característica de atrair os pecadores. Vocês sabiam que Jesus foi chamado de amigo dos pecadores? Olhe para o teu irmão e diga assim: graças a Deus. Quero deixar bem claro que eu não estou aqui de forma alguma anuindo ao pecado. O que eu estou te dizendo é que ainda que sejamos pecador, há uma solução para o nosso pecado. Buscar a Jesus e ser transformado, e ser restaurado, e ser liberto. Amém? Jesus certa vez estava pregando no Sermão do Monte, e a Bíblia diz que quando ele desce da montanha, ele vai direto para um leproso. E o leproso provavelmente estava disfarçado. Por quê? Porque o leproso não podia andar no meio das pessoas. Ele era expulso das comunidades. E aquele leproso certamente ouviu falar de Jesus, falou: esse homem tem uma coisa para mim, tem uma bênção para mim. E este homem é diferente, ele não condena o leproso. Não condena os pecadores. Ele veio para salvá-los. E ele se mistura à multidão. E a Bíblia diz que Jesus desce e vai direto até ele. E quando Jesus chega a ele, ele diz: Senhor, eu sei que tu podes, se quiseres, tu podes me curar. E Jesus estende a mão e diz: eu quero ser curado. Olha para a pessoa do teu lado e diga assim: a graça de Jesus é poderosa para mudar a sua vida. A mensagem de hoje, eu chamei de a história da graça. E eu não vou nem ler o texto
a partir do qual nós vamos refletir e pregar, porque é um texto de uma genealogia. Você já chegou a ler uma genealogia e falar, puxa vida, que coisa chata? Abra lá Mateus capítulo 1. Eu vou só ler um comecinho para você entender como é que vai ser os 17 primeiros versículos aqui de Mateus. Se quiser colocar aqui no telão. Livro da genealogia de Jesus Cristo. Filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac, Isaac a Jacó, Jacó a Judá e aos seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e Zerá, e vai daí para diante. Eu quero falar algumas coisas para vocês antes de começar a pregar. Dos 4 evangelhos, 2 deles começam com uma genealogia. Um deles é Mateus. Mateus escreveu para o judeu. E o objetivo dele era provar que Jesus Cristo é o descendente de Abraão e, portanto, o rei dos judeus. Lucas escreve para os homens em geral, para os gregos. E a genealogia dele vai até Jesus, passa por até Adão, passa por Abraão, vai voltando até lá. Mas neste texto que nós estamos lendo aqui, ele tem algumas características peculiares. Por exemplo, vocês notaram que é só citação de homens. Não é isso? Com 4 exceções. Vai falando de homens e homens que geram fulano, que gera ciclano, e vai indo até chegar em Jesus. Eu fico pensando, essas 4 mulheres que foram mencionadas devem ser muito importantes, né? Se eu fosse escolher, eu ia falar de Sara. Sara está lá? Não. Eu poderia falar de Rebeca, mulher de Isaac, mulher importante, está lá? Eu podia falar de Lia, mulher de Jacó, que suportou durante tantos anos o desamor do seu marido e ainda assim foi fiel. Ela está lá? Queridos, só 4 mulheres aparecem aí. E eu quero mostrar para vocês que o Espírito Santo, ele citou as 4 mulheres mais improváveis, mais indignas aos olhos de um judeu. 2 delas eram gentias, 2 delas eram judias. As gentias logo de cara já deviam estar fora. Mas Deus propositadamente colocou o nome delas, porque Jesus não veio só para os judeus. Ele veio para os judeus e para os gentios. Ele veio para restaurar toda a humanidade. E para ele poder restaurar as pessoas, ele tinha que se identificar com elas. Amém ou não? Diga para a pessoa do teu lado, você também não é merecedor, mas a graça de Jesus te alcança mesmo assim. Amém ou não? Quais são as mulheres que aparecem na genealogia? A primeira delas é Tamar. É interessante. Os rabinos não entendem porque Tamar aparece no livro de Gênesis. Porque no capítulo 37, Moisés está contando sobre a história de José. Aí ele faz um parênteses e conta essa história que eu vou falar para vocês. E no 39 ele volta para José. Então, para um rabino, os rabinos falam, mas por que ele fez esse parênteses aqui? Por que ele está contando a história de José e no meio disso ele conta essa história feia? Eu quero contar então rapidamente para vocês. Isso está no livro, no capítulo 38 de Gênesis. Tamar casou-se com o primogênito de Judá, chamado Er. E a Bíblia diz que esse Er era tão mau que ele morreu. E pela lei do levirato, os outros filhos de Judá tinham que suscitar descendência para Tamar e para Judá. O segundo filho era Onã. Já ouviu falar de Onã? Vocês já ouviram falar de onanismo? Quem já ouviu falar? Esse é um termo científico que diz para a pessoa, desculpe, eu vou falar de coisas aqui que vocês talvez não vão ficar meio chocados, mas onanismo significa masturbação. Por quê? Porque Onã, ele deveria suscitar descendência para Tamar.
Mas ele ficava no bem bom, e quando chegava na hora do vamos ver, ele jogava a sua semente na terra para não gerar filho nela. O que Deus fez? Matou. Essa é a história de Tamar. Acontece que Judá chega para ela e fala, você espera o meu filho mais novo crescer, depois fica aí viúva que depois eu vou te fazer, ele vai suscitar a sua descendência. Ela não quis esperar. Simplesmente, certa vez, quando Judá perde uma das suas filhas, fica muito triste, e ele sai do meio do seu povo, Tamar, sabendo disso, se veste de prostituta. E ela se veste de prostituta e se oferece a ele. E ele então pergunta, qual é o seu preço? Eu vou te pagar um filhote aí de carneiro. Mas onde que ele está? Não está aqui, eu vou mandar buscar. Não, então eu quero uma garantia. E aí então ele deixa o seu anel, o anel da sua família, e o seu cajado, e mais alguns badulaques. E vai embora. Usou a prostituta e foi embora. Acontece que, quando ele manda trazer o animal, a prostituta sumiu. 3 meses depois, Judá fica sabendo que a sua nora, Tamar, ela era a nora dele, está grávida. E imediatamente, Judá manda chamar e fala assim, ela vai ser queimada. E quando trazem Tamar até Judá, Judá fala assim, o filho que eu estou carregando é da pessoa que é dono desse anel e desse cajado. Naquele momento, Judá descobre que ele tinha dormido com ela, na figura de uma prostituta. E aí ele diz assim, ela é mais justa do que eu, porque eu não suscitei a ela sua descendência. Não a matou, e ela permaneceu até o final da sua vida, sem ter mais nenhum contato com Judá. Agora, por que a Bíblia está falando sobre isso? Uma mulher digna de menção do Salvador Jesus. Uma mulher que agiu absolutamente errado. Sabe por quê, queridos? Porque Jesus veio se identificar com os pecadores. Tem gente que esconde, a sua genealogia. Só conta quando a família é boa. Não conta as coisas ruins. Mas eu quero dizer para você que Deus não está preocupado com o seu passado. Diga assim, Deus não está preocupado com o meu passado. Diga, Deus está preocupado com o meu futuro. Amém ou não? Porque a graça de Jesus é capaz de transformar o seu passado e fazer do seu futuro algo que vale a pena. A segunda mulher que é citada por Jesus é Raabe. Vocês se lembram de Raabe? Quem é Raabe? Coisa linda. Agora todo quanto é menino que faz chorinho assim, eu falo, ai que lindo. E daqui uns tempinhos é o Enzo que vai estar por aí, né? Bom, Raabe era uma prostituta de Jericó, cananeia. Quando os espias entram em Jericó, eles mandam primeiro, Moisés manda 2 espias. E esses 2 espias chegaram na casa de Raabe, porque a casa dela fazia, uma das paredes da casa dela era um muro, que circundava, né? Circuncidava não, estou lendo muita coisa de judeu. Bom, para encurtar a conversa, quando eles chegam lá, Raabe esconde os 2 espias. O rei de Jericó procura e pergunta para ela se ela estava escondendo os 2. Ela diz que não. E secretamente, ela liberta os 2 espias. Mas o que para mim é incrível, é interessantíssimo nesse texto, está lá em Josué capítulo 2, a partir do versículo 8, diz assim, antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado e lhes disse, Josué 2, de 8 em diante,
bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saístes do Egito, e também o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus assim em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis um certo sinal de que conservareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também aos meus irmãos e minhas irmãs, com tudo o que tem, e que livrareis a nossa vida da morte. Então lhes disseram os homens: a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes essa nossa missão. E será, pois, que dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e fidelidade. Então ela os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade. E disse-lhes: ide-vos ao monte, para que porventura vos não encontrem os perseguidores. Escondei-vos lá 3 dias até que voltem, e depois tomareis o vosso caminho. O que eu acho mais extraordinário na vida de Raabe, ela não presenciou a travessia do Mar Vermelho. Ela só ouviu falar. Ela não viu nenhum dos milagres de Deus. Ela só ouviu falar. E mesmo o povo de Israel, que passou por todo aquele tipo de livramento, muitos descreram. Quando Moisés traz os 12 espias, 10 deles começam a dizer: olha a terra maravilhosa, de fato ela mana leite e mel, mas tem gigantes lá, nós não vamos conseguir. Raabe, não. Ela nunca viu nada, mas ela ouviu falar e ela disse: eu sei que o Deus de Israel é Deus nos céus, é Deus debaixo da terra e Deus na terra. Amém ou não? A Bíblia menciona esta mulher simplesmente por causa da sua fé. Amém ou não? Pode aplaudir. Aos olhos dos escribas, dos fariseus, ela jamais poderia fazer parte da genealogia do Messias. Mas Deus olhou a fé. E querido, a fé está sempre ligada à graça. Diga assim: a fé está sempre ligada à graça. A Bíblia diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom, é dádiva de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Mas a Bíblia não tentou esconder, muito pelo contrário, enalteceu. E você sabe o que aconteceu com Raabe? Ela se casou com Salmão. Salmão foi filho do principal capitão de Judá, chamado Nachon. Vocês se lembram, quando domingo passado eu falei para vocês, que quando o povo de Israel ia guerrear com os inimigos, eles perguntaram: quem vai adiante? Deus falou: vai adiante quem? Judá. Os rabinos dizem que o primeiro homem a pisar o mar aberto foi Nachon. Raabe, a prostituta, se casou com o filho de um capitão honrado, do homem que conduziu os exércitos de Israel. E ela, meu querido, se tornou trisavó do rei Davi. Deus não está preocupado com o seu passado. Deus está preocupado com o seu futuro. A graça de Deus, ela permeia. Desde que o homem fugiu de Deus, a história da palavra é Deus procurando o homem para trazê-lo de volta para a sua presença. E Deus descobriu que não haveria outro meio a não ser a graça. Diga para o teu irmão do lado aí: até prostituta pode ser transformada pela graça de Jesus. Amém ou não? Se tornou uma mulher honrada. Vocês sabem que ela é também antecessora. Ela casou com Salmão. E qual é o nome do filho dele? Como? Boaz.
Quem é Boaz? Vocês se lembram da história de Ruth? Boaz é aquele homem rico. Boaz é aquele solteirão cobiçado, que se casou com Ruth, a moabita. Vejam que coisa tremenda, Deus mudou a sorte. Os espias escaparam, e quando eles vieram para destruir Jericó, estava lá um cordão escarlate vermelho pela janela pendurado, porque este era o sinal da graça, o sinal de que eles não seriam destruídos, era uma corda vermelha pendurada. E quando vieram os israelitas, destruíram a cidade de Jericó, mas a família de Raabe e Raabe foram preservadas. Quero dizer para você, querido, que o cordão, o sinal do cordão vermelho é o sangue do Cordeiro, que protege você de toda destruição. É o sinal de Deus na sua vida, que faz com que a tua vida seja transformada, e você, de um passado obscuro, se torne alguém com uma esperança de ter a honra de Deus na sua história. Amém? Glória a Deus, pode aplaudir o Senhor, porque a palavra de Deus é maravilhosa. A próxima mulher a ser citada, Ruth. Tem até um livro na Bíblia contando a história dela. Ruth, todo mundo fala sobre ela porque ela, vocês sabem, Noemi, a sua sogra, com seu marido, foram para a terra de Moabe, porque houve uma grande seca em Israel. E quando lá ela chega, ela perde o marido, perde os 2 filhos, que já haviam se casado com 2 mulheres moabitas. E na hora de voltar, ela fala, bom, não tenho mais filhos, eu vou embora. E ela volta. Uma das noras decide ficar. E a outra, a despeito dela ficar dizendo, fique. Ruth fala, não me instes para que te deixe, porque onde quer que tu fores, irei também. O teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Muita gente fala de Ruth como sendo uma mulher honrada. De fato, ela era uma mulher honrada. Mas tinha um problema. Ela era moabita. Olhe para a pessoa do teu lado e fala, nem sempre o problema é o que você faz, mas de onde você vem. Tem muita gente que carrega estigma na sua vida, por ser filho de pais que fizeram coisas erradas, pais que foram presos, pais que foram envergonhados. Eu quero declarar para você, Deus não está preocupado com o teu passado. Deus está interessado no seu futuro. Deus não está preocupado com os erros dos seus, porque Ele tem poder para transformar a tua sorte. Amém ou não? Houve um tempo em que a igreja ficava correndo atrás de saber 500 gerações. O que fez, o que não fez. A pessoa tinha que fazer uma contabilidade enorme. Ah, minha vida está assim por causa da 50ª geração. Me desculpe, Jesus já acabou com toda a maldição. Jesus já limpou toda a maldição. Você está livre. Você está livre. Ruth era moabita, e eu quero mostrar para vocês a inadequação dela ser uma moabita. Deuteronômio 23, versículo 3. A palavra diz assim: nenhum amonita ou moabita entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor. Por uma razão simples. Quando o povo de Israel foi entrar na terra, o caminho mais rápido era através da terra de Amon e Moabe. Hoje seria a Jordânia. Quando vocês foram comigo a Israel, vocês viram as montanhas de Moabe, aquelas montanhas vermelhas, perto ali do Mar Morto. Deus falou, nem a 10ª geração, até a 10ª geração, se alguém casar com uma moabita, até a 10ª geração será maldito e não pode entrar na congregação de Deus. Querido, a lei faz isso. O apóstolo Paulo diz que a força do pecado, diga assim, a força do pecado é a lei. Por exemplo,
Se alguém chega para você e fala, não pode comer chocolate, o que vai ficar no teu coração? O que você quer comer? Paulo diz claramente, se a lei não tivesse me dito para não fazer, eu não teria pecado. Acontece que a lei, ela simplesmente aponta a santidade de Deus. E ela revela a nossa incapacidade de cumpri-la. Mas eu quero dizer para você, que ainda que a lei seja perfeita, o apóstolo Paulo diz que ela não foi poderosa para salvar. Ela diz que ela é o aio. Ela aponta para Jesus. Quando eu leio os 10 mandamentos, eu percebo quanto pecador que eu sou. Queridos, tem muitos crentes tentando viver debaixo da lei. Deixa eu te dizer uma coisa. Viver debaixo da lei é viver em frustração. Deus quer que você viva debaixo da graça. Porque a graça de Jesus é que te capacita a cumprir e obedecer a Deus. Porque Ele, Jesus, cumpriu a lei. O fim da lei é Cristo. A justiça de todo o que crê. A justiça que vem pela fé no Filho de Deus. Quantos aqui creem em Jesus? Querido, quando você crê em Jesus, todo o cumprimento da lei que Jesus fez, veste a tua vida. E agora você pode andar na graça. Tem gente que pensa que se você não estiver na lei, você vai para o pecado. Muito pelo contrário. Porque a lei que nos revela a nossa incapacidade de cumprir a vontade de Deus. E a graça é que nos livra do pecado. Amém? Agora, quando você olha para a vida de Ruth, uma mulher inadequada, uma moabita, uma mulher debaixo de maldição. Esta mulher é escolhida para se casar com Boaz, o remidor, o antecessor de Jesus. E ela não só é honrada, casa com o homem mais rico e se torna a bisavó do rei Davi. Amém ou não? Agora, gente, é incrível você ver que Deus só mencionou mulheres inadequadas. Quando ele está falando da genealogia de Jesus, quando eu preguei essa palavra, a Lília falou, essa palavra tinha que ser para o dia das mulheres. Eu falei, meu amor, vou convidar um monte de gente aqui para compará-las com uma prostituta. Eu falei, melhor não. Deixa eu falar para o povo que já é crente, para eles entenderem que nós somos estas mulheres. Amém ou não? Diga para a pessoa desse lado, do teu lado aí, você e eu somos pecadores. Você e eu estávamos irremediavelmente perdidos, mas Jesus Cristo veio de uma geração de mulheres e de homens imperfeitos, porque Ele veio para salvar a humanidade. Amém ou não? Aplauda ao Senhor. Ele veio para nos resgatar. Para nos resgatar. Gálatas 3, 13 e 14 diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Amém, queridos? Não existe maldição sobre a sua vida que Jesus já não tenha quebrado. Não olhe para o passado, olhe para o futuro. O apóstolo Paulo descobriu isso de uma maneira muito amarga, porque ele fez de tudo para cumprir a lei. E quando ele reconhece Jesus como Senhor, ele percebe que ele foi nada mais do que um assassino. Por isso Paulo passa a sua vida inteira lutando para que o evangelho da graça fosse manifesto aos gentios, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana chamada vocação de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, querido? A Bíblia fala da graça. A história da graça é a Bíblia.
O primeiro nome, digo o primeiro nome, que aparece no Novo Testamento, é o nome de Jesus. Diga para o teu irmão assim, a Bíblia conta a história de Jesus. Diga assim, a graça de Deus tem nome, e o seu nome é Jesus, amém ou não? Sabe qual é o último nome que aparece no Novo Testamento? Jesus. E sabe no meio de que frase? A graça de Jesus Cristo seja com todos vós. Querido, você foi chamado pela graça para viver na graça, para experimentar a graça. Não olhe para os seus pecados. O diabo quer sempre que você olhe para os seus pecados, porque ele quer te afastar de Deus. Mas Jesus era como uma abelha no mel. Onde ele andava, os pecadores estavam atrás. Quantos aqui amam Jesus? Sabe por que Jesus é tão tremendo na tua vida? Porque ele fez isso por você. Ele veio para os doentes, porque os médicos não precisam os sãos não precisam de médico. Amém? Primeira mulher, portanto, Tamar, diga Tamar, se prostituiu, enganou o seu sogro para alcançar o seu objetivo. Segunda mulher, diga Raabe, diga prostituta de profissão, mas que creu com uma fé genuína no Deus verdadeiro, e por causa da sua fé foi salva. Diga terceira mulher, Ruth, uma mulher amaldiçoada, estrangeira, moabita, se torna uma mulher honrada, resgatada, antecessora do rei e do Senhor Jesus. Amém? Sabe qual é a quarta mulher? Betseba ou Batseba. Já ouviram falar de Batseba? Nome Batseba. Bat é filha. Sheva é o número 7. Filha do sétimo dia. Filha do Shabat. Uma judia. Mas um dia de boa família. Ela era neta de Aitofel, um dos principais conselheiros de Davi. Esposa de um capitão honrado, amigo de Davi, Urias. Amigo de muitas batalhas. Honrava Davi. E no entanto, por causa de um erro extraordinário do rei Davi. A minha mãe, ela tem uma irmã, até a pessoa que me convidou para o acampamento que eu me converti, a Zélia, Eliana conhece bem, ela dizia assim, olha, dona Rosa, eu confio no Orlando. Orlando era o marido dela. Mas até o rei Davizinho escorregou, então fico de olho. Olha para a pessoa do teu lado, fica de olho. E a minha mãe falava isso para a Lília. Lília, até o rei Davi. Até o rei Davi caiu, fica de olho. Mas o incrível nessa história é que quando Betseba peca com Davi, porque Davi, vocês conhecem a história, não estava nas batalhas, fica um tempo descansando, e quando ele está no alpendre do seu palácio, ele vê Batseba tomando banho, se encanta por ela, e acaba deitando com ela e engravidando ela. Pela gravidez, tanto ela seria apedrejada quanto ele. Mas é óbvio que ele, como rei, podia se safar. Então, ele manda que Urias volte e se deite com a sua esposa. Porque naquele tempo não tinha DNA, não tinha o programa do ratinho. Então, não dava para descobrir. Acontece que o jovem era tão leal que ele disse, rei, eu não posso ficar descansando em casa quando os meus irmãos estão em batalha. Eu não vou. Eu vou guerrear. E Davi, então, além de ter começado um pecado sério de traição, ele tem que cometer um pior, de assassinato, para preservar a vida de Betseba. E vocês sabem, ele manda que Urias fique na frente
campo de batalha e manda que num certo momento os soldados que estão lutando ao seu lado se retirem para que ele seja morto. O rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. E ele se casa com Batseba. Davi tinha várias mulheres. Davi tinha Mical, Davi tinha Abigail, né, esposa de Nabal, vocês se lembram da história. E ele se casou com Batseba. Agora eu pergunto para vocês, de onde nasceu o Messias? Foi de Mical, filha do rei? Quer nome melhor para você ter como antecessora do rei uma mulher de sangue real? A primeira esposa foi Mical. Foi Abigail, uma mulher honrada. Os rabinos dizem que Abigail era uma mulher cheia de dotes, cheia de feminina, uma mulher de Deus. Foi Abigail, foi de Batseba, a mulher do pecado. Concebeu Salomão, e Salomão foi o antecessor de Jesus. O que eu fico pensando, queridos, que por trás dessa genealogia, Deus tinha um propósito. E o propósito era mostrar que todos nós somos irremediavelmente perdidos sem Jesus. Mas que quando alguém encontra a graça de Deus, porque o mais lindo nessa história de Batseba é que na lei judaica não havia um sacrifício para perdoar nenhum desses dois pecados. Se você ler o Velho Testamento, você vai descobrir diversos tipos de sacrifícios para diversos tipos de pecados. Mas para adultério e para assassinato só tinha um jeito: morte. E Deus é tão misericordioso que quando o apóstolo Paulo vai escrever o livro de Romanos, ele cita no capítulo 4 a graça. Ele fala de Abraão, que creu e isto lhe foi imputado por justiça. E cita Davi. Porque antes de haver qualquer escape, Davi descobriu que o arrependimento genuíno gera o perdão. E a graça de Deus sobrepuja a lei. Amém ou não? Você pode aplaudir o Senhor e dizer: eu creio. E a última mulher, eu disse de 4, né? Porque a quinta é a mãe de Jesus. Maria. Maria, uma jovem extraordinária, mas que foi encontrada numa situação complicada. Afinal de contas, ela estava noiva de José e achou-se grávida. E José, porque era um homem bom, queria abandoná-la em segredo. Mas o anjo diz: aquele que concebeu é do Espírito, que foi concebido é do Espírito Santo. Mais uma vez, a graça de Deus. Maria não teve que fazer absolutamente nada para conceber. Queridos, vou dizer uma coisa para vocês: foi a única vez. Ninguém mais se engravidou, não adianta dizer foi do Espírito Santo, que não foi. É bom avisar, porque não tem escapatória. Mas Maria também foi uma mulher agraciada, porque ela não fez absolutamente nada. E o anjo disse: bendita sois vós entre as mulheres. Essa é a graça, essa é a história da graça, queridos. A história da graça é a história em que Deus encontra o homem que fugiu. No Gênesis, como eu disse a vocês, a primeira pergunta revela Deus procurando o homem que se escondeu. A primeira pergunta do Novo Testamento são homens gentios vindo do Oriente à procura de Jesus. Isto mostra claramente que quando Jesus entrou no mundo, a graça de Deus entrou no mundo. E no momento que a graça de Deus entra no mundo, as pessoas deixam de fugir a Deus e começam a correr para Deus. Amém ou não?
2 homens pecaram contra Jesus gravemente. 2 discípulos, Pedro e Judas. Judas, porque não conhecia a graça, foi e se matou, porque não havia nada que ele pudesse fazer para retroagir, para retroceder o seu pecado. Pedro correu para Jesus. Querido, eu quero te dizer hoje que Jesus é santo e Ele quer te liderar a uma vida de santidade. Mas eu quero te dizer que não fuja de Jesus, porque a graça de Deus é encarnada, é Jesus, e Ele está aqui para te chamar e para transformar a sua vida. Não importa o seu passado, Ele está interessado com o seu futuro. Amém? Você crê nisso? Viver na graça é extraordinário. Viver na graça é reconhecer o amor de Deus a despeito de mim. Somente a graça de Deus pode mudar a nossa vida. Somente a graça de Deus liberta. Eu quero terminar essa palavra. Nós vamos ter a ceia, dizendo para você que esse é o chamado de Deus para você. O seu chamado é falar da graça. Sabe aquela pessoa que você acha que jamais vai se converter? O pecado dela não é maior do que a graça. Viva a graça. Creia na graça. Pregue a graça. Porque Deus vai te usar para as pessoas se aproximarem de Jesus. O apóstolo Paulo diz assim: Moisés trouxe a lei, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Que coisa interessante. Moisés trouxe a lei, mas a graça e a verdade. Notem que a verdade está do lado do quê? Não diga, a verdade está do lado da graça. No original, é algo muito interessante. A graça e a verdade veio no singular e não no plural, através de Jesus Cristo. A nossa língua portuguesa corrigiram, né? Se fosse Pedro, até dizer, não, Pedro ele era iletrado, então ele podia cometer erros de grego, mas Paulo não. Sabe por quê, querido? Porque graça e verdade são uma coisa só. Você não tem a verdade sem a graça. Você não tem a graça sem a verdade. A lei veio por Moisés, mas a graça, que é a verdade, veio por Jesus Cristo. Amém ou não? Conhecereis a verdade. Diga, conhecereis a verdade. Diga, que é a graça e a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você, na graça de Jesus Cristo, está livre. Livre da culpa do passado, livre dos pecados, livre dos demônios, das cadeias. Você pode andar em liberdade através da graça de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor, diga, eu creio. Eu creio. Esta é a mensagem que você e eu fomos chamados para pregar. A mensagem do amor de Deus. Feche os seus olhos. O Senhor está querendo que você entenda hoje, meu querido, que não importa o seu passado. Tem muita gente caminhando na vida, olhando para o passado. E o Senhor está te dizendo hoje, olha para mim. Jesus tocou no leproso, e a lei proibia. A lei dizia que se alguém impuro tocasse no impuro, ficava contaminado. Mas Jesus tocou o leproso e ele não se tornou impuro. Ao contrário, ele purificou o leproso. Eu quero dizer que quanto mais você buscar Jesus, mais você vai desenvolver santidade, e alegria, e liberdade, e vai caminhar de glória em glória, porque esta é a vereda do justo, como a luz da aurora, que vai brilhando até ser dia perfeito. Mas Deus quer que você saiba
que o que Jesus fez por você é suficiente. Não ande por culpa. Caiu, pecou, confesse, se arrependa, mas receba pela fé o perdão de Deus, porque Ele te chama para estar perto de você. Se você entrou aqui hoje, e você muitas vezes se sente indigno de estar na presença de Deus, ou por causa dos seus pecados do passado, ou por causa daquilo que você vive hoje, de alguma cadeia, isso muitas vezes está te afastando de Deus. E hoje o Senhor está dizendo: onde você está? Onde você está? Que você possa a partir de hoje dizer: Senhor, onde o Senhor está? Porque eu te quero. Onde está o Rei para que eu possa adorá-lo? Deus está te chamando para uma vida de adoração, para uma vida de comunhão, para uma vida de santidade. Deus está te chamando e está dizendo: venha do jeito que você tiver, porque eu te aceito. Se você quer hoje entregar tudo aquilo que te impede de estar na presença do Senhor e dizer: eu quero andar na tua presença, Senhor, todos os dias da minha vida, quero pedir para você ficar de pé no teu lugar onde você estiver. Eu vou orar por você. Pode ficar de pé, querido, não tenha vergonha. Esse é o momento de você falar para Deus: Deus, eu quero andar na graça. Eu não quero mais andar debaixo de peso. Eu não quero mais andar debaixo de culpa. Eu quero andar na graça do Salvador Jesus, em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer pela graça do teu Filho Jesus. Eu quero te agradecer, Senhor, porque cada uma destas pessoas, entre as quais eu me incluo, Senhor, já foi alcançada pela graça maravilhosa de Jesus, pela graça extraordinária de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, que as mentes da tua igreja sejam limpas de toda acusação, de toda culpa. Porque por melhor que sejamos, não é isto que vai nos levar à tua presença. O que nos leva à tua presença é aquilo que Jesus fez. Põe a mão no teu coração e diga: Jesus, eu aceito a tua graça. E eu vou andar nesta vida, na tua graça, no teu amor. Em nome de Jesus. Amém.